Olá, tudo bem com você? Tá tranquilo hoje? E a prof também. E a prof até colocou para você aqui um chapeuzinho com duas cores para que você lembre, ó, o verde e o amarelo. O que significa isso, prof? Lembra que é setembro? Lembra que nós comemoramos em setembro, agora dia 7, que foi a independência do Brasil? Beleza. E você lembra qual é o significado do amarelo? Estamos no setembro amarelo. Isso é uma mensagem para você pensar, cuidar bem de você, da sua vida, porque ela é muito importante para o nosso querido e amado Deus e também para mim, para nossa escola, para sua família, ok? E a nossa mensagem de hoje diz o seguinte, está lá em Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Você, né, assim, puxa, eu já li isso, mas às vezes isso não me mostra alívio. Então eu quero dizer o seguinte, que este é um convite permanente, e ele é reafirmado com as palavras dos Salmos 37, 7, que diz o seguinte, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça. Então, vamos ter paciência, todas as coisas vão passar. Então, a nossa oração para hoje é esta. Obrigado a Deus por seres o meu porto seguro, minha força e fortaleza. Agradeço por saber que onde estás, há vigor e alívio, que eu sempre me lembre de que só encontro descanso em ti. Amém. Que lindo, né? Lembre-se, Deus sustentará e Deus susterá você, ok? Fica a nossa mensagem hoje do Max Lucado. Que bom. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho. Vamos relembrar um pouquinho do nosso conteúdo de coesão e coerência. Ótimo. Olha só. Você está vendo essa tirinha aqui, ó, do Níquel Náusea? Grita a mulher, né? Está o menininho ali, com um bichinho estranho ali, lilazinho, roxinho. Então, quer dizer reticência. É isso aí. Aí o menininho grita, todos esses anos ele achou que eu era imaginário. Você conseguiu perceber a historinha? Essa tira, ela faz uma crítica. Que tipo de crítica será? Quero que você observe aqui, ó, a expressão. Ela é uma adulta, ele é um menininho, uma criança. A adulta olha e vê. O que é aquilo ali? Um monstro. E ela está de mãozinho com a criança. E neste momento que o adulto grita, o menino abre a mente dele. Então, quer dizer, ele passou a entender a mensagem. Ela não disse nada, ela só gritou. E a mulher desmaiou ainda, né? E aí o monstro disse, é isso aí. Todos aqueles anos ele achou que eu era imaginário. Então, por que isso? Porque na mente de uma criança, todas as crianças, elas têm o quê? Amigo imaginário. Você perde isso quando você vira adulto. E quando você vira adulto, você já não vê da mesma forma que uma criança vê, ok? Então, você conseguiu perceber que através da linguagem verbal e não verbal, você faz a ligação e entende qual é realmente a mensagem dessa situação comunicativa, ok? Aí você tem agora esta próxima aqui da Mafalda. Você sabe que a Mafalda é 10, né? Bem, queridos amiguinhos, hoje continuaremos falando sobre o homem primitivo. O homem primitivo rendia culto ao fogo, à chuva, ao trovão. Eles assistindo ali na TV. Enfim, divinizava tudo o que lhe parecia inexplicável, que a sua mente era incapaz de compreender. Agora, a amiguinha da Mafalda diz, estou até vendo esse aí divinizando tudo que ensino na escola. Ela mostrando para o amiguinho, né? Você percebeu que aqui eu tenho uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. E há uma mensagem aqui, certo? E aí vamos tentar resolver essa questão então. A respeito dos pronomes lhe e sua, que aparecem no segundo quadrinho, ó, enfim, divinizava tudo o que lhe parecia inexplicável, que sua mente era incapaz. Percebeu que há pronomes ali, né? O pronome oblíquo e o pronome sua, o pronome possessivo. Então, é correto afirmar que eles representam o quê? Elementos de coesão gramatical, porque estão fazendo referências anafóricas a um elemento que já foi dito?
Ou de coesão semântica, já que evitam repetições de palavras. Ou mecanismos de coesão gramatical por tratar-se de referências catafóricas. Catafóricas vai explicar depois o pronome. Recursos de coesão textual utilizado para estabelecer a amarração entre as várias partes da história. Será que esse lhe e esse sua estão amarrando várias partes? Ou elementos de coesão semântica, já que substitui um termo por outro. Está substituindo? Os pronomes oblíquos substituem? Eles retomam algo que foi dito ou eles explicam algo que será dito, ok? Então, você percebe que nesta questão aqui, você com certeza iria marcar a letra A. Por quê? Porque o lhe e o sua são pronomes, e a função do pronome é o quê? Substituir o nome, ok? Então, é uma coesão gramatical, porque ele retoma já o que foi dito. Você percebeu que interessante esse conteúdo de coesão e coerência? Percebeu? Então, você percebeu que a coesão, existem a coesão lexical, a referencial, a interfrásica e a temporal. A lexical, que é aquela reiteração, é quando eu vou usar, então, elementos que vão reiterar, vão reafirmar, no caso das conjunções, né? Ou substituir, ao invés de dizer o nome, eu vou usar um pronome, eu vou usar um adjetivo, ok? E as referenciais, que a anáfora direta, que é quando eu uso o pronome retomar algo que eu já disse, certo? E aí você tem lá no primeiro quadro que nós analisamos ali uma associativa, anáfora associativa, quer dizer que, e aí reticência, ok? Por nominalização, quando eu uso então um substantivo, certo? E transformo depois ele num verbo. Pelos advérbios, pelos pronomes. E a interfrásica, que é realmente pelo uso da ligação das orações coordenadas, quando eu tenho conectivos coordenativos, e subordinadas, quando eu tenho, então, conjunções integrantes ou pronome relativo, ok? E temporal, quando eu uso, então, agora os advérbios precipitadamente, primeiramente, em primeiro lugar, ok? Quando eu uso esses elementos. Então, a partir do momento que eu uso esses elementos de uma forma adequada, eu consigo fazer com que o interlocutor entenda a minha mensagem. Isso significa o quê? Significa que está coeso. Se ele está coeso, o que eu estou escrevendo, portanto, eu serei entendido pelo outro. E a coerência é isso, é você entender o outro, ok? E aí eu quero que você retome aqui essa primeira tira que nós trabalhamos. Você percebeu que para fazer aqui o entendimento, ter coerência esse texto aqui, você precisou da linguagem verbal e não verbal. Você percebeu que há interjeições aqui, certo? Você percebeu que existe reticência aqui, a ponto de exclamação. Então, a pontuação faz parte da organização coesa de um texto. Ok? Aí eu tenho as cores também que me ajudam, as formas com que foram traçados, as expressões dos personagens. Todos esses são elementos coesivos para tornar o texto quê? Coerente. O mesmo você consegue perceber aqui. Olhe como começa a narrativa na TV. Bem, então, tranquilo, né? Queridos amiguinhos. Olha só, tá trazendo para perto deles. Criança está assistindo o quê? Algo, uma programação que é para criança. Aí ele diz, hoje continuaremos falando. Então, há alguns dias eles estão acompanhando este programa. E ele está falando. E aí, então, você percebe aqui, né, uma crítica sutil aqui. Estou até vendo esse aí. Olha o aí. O que é o aí? É o advérbio. E ela aponta, divinizando tudo que ensina a escola. Então, quer dizer, só porque ele é um menino inteligente, tudo que ensinam ele guarda, realmente ele aprende. Então, você percebe que dentro desse texto, aqui, há uma linguagem verbal e não verbal, e há elementos ligando. Então, eu quero que você grave bem que a coesão e a coerência, elas precisam estar harmonizadas para que possa ser entendido. Não só no seu texto dissertativo, argumentativo, que é pertinente, mas também na hora de você interpretar o enunciado. Você vai ler o enunciado e você vai ler o texto que vem ali, anexo,
colocado ali um fragmento, uma tirinha, um artigo, um trecho de uma obra, e você vai então entender que existem elementos ali que estão ligando para você perceber qual é o assunto. Já entendi o assunto, agora o que realmente o enunciado quer, que eu procure como alternativa correta ou incorreta, ok? Muito bem, fiquei super, mega, hiper feliz de estar com você nessa aula. E logo nós vamos bater o papinho novamente e continuar desenvolvendo melhor o nosso conhecimento, ok? Beijo no seu coração e até breve. Tchau, tchau.